Universitária FM, Agenda Cultural. Continua rolando a 17ª edição da Semana Nacional de Museus, realizada nacionalmente pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Com o tema Museus como Núcleos Culturais, o Futuro das Tradições, a Semana de Museus de 2019 debate o papel dos museus como centros emanadores e receptores de práticas, costumes e pensamentos de nossa cultura. Confira a programação completa do evento e mais informações através do site programação.museus.gov.br. A Praça do Arsenal, localizada no bairro do Recife Antigo, recebe o Teatro Móvel da Caravana Eu Consigo. O projeto busca inspirar a próxima geração de mulheres profissionais e estimular todo o potencial das nossas garotas através da igualdade de gênero. As apresentações são gratuitas, com horários pela manhã, às 8h30 e 10 horas, e à tarde, às 2h, 3h30 e 5 horas, com vagas limitadas à ordem de chegada. Universitária FM, Agenda Cultural. Eu gosto de brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie. Disque 100. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios Universitária 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio em nossa página Programa Fora da Curva.
Hoje acontece a paralisação nacional em defesa da educação em todo o país. A primeira greve nacional no governo Bolsonaro é contra a redução de 30% dos recursos para as universidades públicas, o bloqueio de bolsas de pesquisa e contra a aprovação da reforma da Previdência. O corte foi anunciado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, no último dia 30 de abril, e gerou revolta e indignação entre os estudantes e professores de todo o país. Algumas universidades já declararam que, devido ao corte, terão um funcionamento comprometido até o segundo semestre. E ontem a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento que convocou o ministro da Educação para explicar hoje o contingenciamento de 30% dos recursos das universidades e institutos federais. Por isso, o programa de hoje pergunta: por que o setor da educação protesta hoje? Para responder essa pergunta, estamos recebendo o presidente da CUT e professor da Rede Estadual de Pernambuco, Paulo Rocha. Olá, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Edson, Ivete e ouvintes da Universitária. Também estamos com a professora da Rede Estadual de Pernambuco e diretora de formação do Sintep, Ivete Caetano. Oi, Ivete, seja bem-vinda. Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. E também recebemos o professor do Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, que também foi diretor da ANPAE Pernambuco, Associação Nacional de Política e Administração da Educação, Edson Andrade. Olá, Edson, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Paula. Bom dia a todos. Um bom dia de luta hoje. Quem quiser participar enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Acho que a gente poderia começar entendendo melhor o que aconteceu ontem, né? Já no final do dia, ontem houve uma discordância de informação, né, no governo. Alguns aliados do governo disseram que os cortes tinham sido suspensos. Depois a Casa Civil, o MEC e o ministro Paulo Guedes disseram que os cortes estavam mantidos. Então, como vocês analisam essas informações desencontradas? Paulo? Eu não sei se é bem desencontrada, não. Eu acho que é a forma como o governo ele trabalha, como ele opera. Ele diz uma coisa, dependendo da repercussão, retorna. Ele, muitas vezes, ele não diz a coisa aparentemente discutida internamente. Então, não é a primeira vez que o presidente da República diz uma coisa e um outro ministro desfaz. Diz que não é bem daquele jeito. Aconteceu com um representante, não foi nem com o presidente do Banco Central, que ele disse uma coisa e uma pessoa de cargo importante, mas não o presidente do Banco Central, desfez a informação. Depois, em outro momento, ele disse uma outra informação, Onyx Lorenzon desfez, e agora é a quarta vez que novamente ele diz uma coisa e é desfeita, dessa vez causando um problema, eu acho que para ele muito mais grave, porque foi às vésperas dessa grande greve e que está tendo uma repercussão enorme. Isso percorreu os debates dentro do Congresso Nacional até altas horas da noite. Quer dizer, isso é método, na sua opinião? É um método método mesmo? Ou falta de método, ele de uma forma que a gente não sabe, às vezes, classificar. Ivete, como é que você analisa isso? Desde o início, esse governo tem se caracterizado por governar de forma desorganizada. Isso é uma política proposital para confundir a população, para confundir as informações que são veiculadas, para, na realidade, a verdade não aparecer. A verdade não aparecer. Né? Então, a gente só ouve confusão. O líder do PSL disse que os cortes tinham sido suspensos a partir de uma reunião de 12 deputados, com o telefonema do próprio presidente. Depois a Casa Civil desmente o líder do próprio partido do presidente. Então, isso é muito característico desde o início do governo. Você tem a ala militar, você tem a ala mais ideológica, você tem a ala ligada à família, você tem a ala ligada às empresas, ao ministro da Economia. Então, assim, é um governo que não é governável. O Brasil está em um trem desgovernado e só a sociedade, só a população pode parar esse trem. Edson, como é que você avalia e qual a repercussão de toda essa aparente confusão, que pode não ser uma confusão, pode ser um método, enfim? Pois é, Paulo, você até na introdução da pergunta, né, coloca como informações desencontradas e que na realidade é a forma na verdade é o método mesmo.
o método de confundir, né, também. A política da distração. Da distração, é também uma forma em que as pessoas já esperam voltar atrás. Será que é isso mesmo que o governo quer dizer? Mas o que eu queria ressaltar com isso é que os ouvintes aqui possam também refletir o porquê, né? A nossa pergunta de hoje, o porquê nós estamos mobilizados, por que dessa luta? Aí está uma das razões, né? Nós entendemos que este governo não tem dito de forma clara, não tem expressado o que significa de fato as consequências desse corte, o governo, porque nós estamos dizendo a toda hora, né? E é por essa razão que nós precisamos não somente, né, da articulação dos docentes, dos profissionais da educação, não só os docentes no seu conjunto, dos estudantes, enfim, do coletivo daqueles que já estão mobilizados, mas estamos precisando do conjunto da sociedade. Dá para acreditar nessa forma, nesse método de fazer política, em que nos bastidores reconhece aquilo que é a nossa luta, não é? E ao mesmo tempo vem publicamente revogar, dizer que não é isso, né? Não se sabe bem, à tarde, hoje vai ser essa discussão no parlamento, né? Qual vai ser a consequência dessa fala, né? Então eu acho que é hora de nós refletirmos junto aqui, nós estamos iniciando exatamente por esse ponto, né? A razão de defendermos a educação contra, na verdade, esses cortes todos que estão colocados aí e que ao longo da nossa discussão aqui nós vamos, né, fortalecer essa nossa bandeira. Um dos argumentos que o governo usou, né, para o corte de verbas para as universidades, ele disse que havia muita balbúrdia na universidade. Como é que vocês avaliam esse argumento? Olha, isso faz parte da forma dele se comunicar. Então, ele se comunica diretamente para um segmento da sociedade da qual ele procura ter uma linguagem mais simples e coloca palavras em que cause a polêmica, cause o debate. É a forma dele se comunicar. Então, ao meu ver, ele está querendo se comunicar com a base eleitoral dele, aquela base eleitoral mais próxima, mais orgânica a ele. E eu acho que para essa base, em grande parte, ele deverá ter atingido o objetivo. A questão é que toda moeda tem duas faces. Então, essa forma de organizar, de se comunicar, também atingiu outro segmento da sociedade, que, ao meu ver, começa a ser majoritário, porque é uma forma preconceituosa, é uma forma que choca o conhecimento científico, choca muitas vezes o próprio conhecimento popular. E esta forma dele se comunicar nesse momento, eu acho que ele errou a mão. Tanto que isso potencializou a greve do dia de hoje, que era uma greve que começou inicialmente com a educação básica pública e foi crescendo. Hoje é uma greve que extrapola os próprios muros das unidades educacionais, seja ela do ensino fundamental, infantil, superior, qualquer. Hoje, por exemplo, em Pernambuco, a gente tem, na região metropolitana, ato dos bancários, ato dos petroleiros, ato de outras categorias em defesa da greve da educação. Sim, pois de alguma forma essa justificativa de balbúrdia, como você está falando, né? Ele fala para o nicho, vamos dizer assim, a base dele, quer dizer, poderia colocar parte da população contra a própria educação. Como é que vocês veem isso? Ivete? Primeiro que... Porque é uma visão, de alguma forma, moralista, né? É um argumento moral, né? Primeiro que, assim, o governo dele é muito identificado com a balbúrdia, né? Porque é um vai e vem, afirma e depois recua. Então, você não tem uma clareza das coisas. Ele tuitou, o presidente tuitou recentemente, parabenizando uma pesquisa da pele da tilápia para curimento de queimaduras, né? Mas ele não disse no mesmo Twitter que essas pesquisas, elas acontecem nas universidades. Não são as universidades privadas que realizam pesquisa, que produz ciência, que produz tecnologia, que produz conhecimento. São as universidades públicas. Então, assim, tudo que a gente tem em termos de ciência e tecnologia é a universidade que produz, que contribui para um padrão de desenvolvimento, de soberania nacional. Isso está nas universidades. Então, assim, é uma estratégia de ser contra a verdade, ser contra o conhecimento, ser contra a ciência. Mas isso se explica muito pelo perfil do governo dele, né? Onde o próprio ministro da Educação é um ministro que tinha notas baixíssimas, né? E que foi reprovado em vários momentos.
Edson. Eu acho que quando tem sido perguntado ao próprio ministro, né, o que é a balbúrdia na universidade, ele não tem respondido, tem se furtado desse diálogo, né? Certamente hoje vão recolocar essa pergunta, porque são palavras colocadas para confundir, né? Novamente nós estamos falando de método, mas o que eu acho que tem que ficar claro mesmo é que não só nesse governo, mas nós estamos já numa sequência de governo, o governo Temer, nós já colocávamos claramente, né, essa forma de atacar também a própria universidade, que na síntese, e também é uma das formas de resposta da nossa pergunta hoje, é que há uma ação orquestrada, né, contra os direitos, contra o direito à educação, aqui mais fortemente colocado, especificando mesmo o que é que desse conjunto dos direitos, que não é só da educação, mas aqui nós estamos com essa pauta. Então, em nome dessa ofensiva, né, ou em sintonia com essa ofensiva, utiliza-se termos diferentes. Balbúrdias é um desses termos. Mas é contra direito à educação e, ao mesmo tempo, de forma conjugada, é também uma forma de se desfazer do dever do Estado, na verdade. São dois pilares aí fortíssimos, conquistados nesse período de redemocratização, né, que nós conseguimos, inclusive, colocar isso como regra, né, como princípio que deve ser respeitado na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação como um direito do cidadão e como um dever do Estado. Então nós podemos explicitar isso, por exemplo, a balbúrdia seria contra o direito de expressar, contra o direito, um dos direitos basilares da LDB, que é também um princípio da educação, o direito de aprender, o direito de ensinar, o direito de difundir o conhecimento. Então, esses direitos que foram assegurados agora vem com forte ataque, com um nome que vem disfarçado aí com determinadas formas, né, de liberalismo, determinadas formas de entender que o Estado, né, ele tem pregado aí uma ideologia. Quer dizer, são formas, na verdade, de atacar direitos, né? E, ao mesmo tempo, esse mesmo Estado se apresenta, né, como um grande interesse de se afastar do seu dever. Sim. Né? Então, é sobre isso que eu entendo que o ouvinte deve refletir conosco nessa manhã. Né? Você concorda, né, defende que a educação seja um direito? Essa é a minha pergunta. Sim. Né? Você concorda conosco que a educação é um direito? Ao mesmo tempo, você concorda que o Estado tem dever, deve assumir o seu dever na garantia do direito à educação nesse país? Se você concorda, tem pelo menos 3 aspectos para que a gente possa refletir. Né? O primeiro é que não dá para concordar que educação é direito e o Estado tem dever na garantia com esse direito, se desobrigando de recursos para garantir. Uma vez que nós colocamos na pauta o direito à educação da creche à pós-graduação. Nos interessa discutir o conjunto da educação. O esforço, o movimento que tem sido feito para esfacelar isso, dizendo que educação infantil é ali, né, ensino fundamental é ali, fez isso com a BNCC, aprova a BNCC para uma etapa e se desfaz totalmente do debate para o ensino médio, por exemplo. Então, se nós defendemos a educação da creche à pós-graduação, é isso que eu estou colocando aqui para o ouvinte, né? Então, é preciso refletir conosco nesse dia, estar conosco nesse dia, né? Pensando que essa defesa significa também a defesa da valorização dos profissionais da educação, é um segundo pilar que eu estou colocando aqui, né? E conjugado com tudo isso, que é tanto recurso como valorização, o direito de expressão, o direito de ensinar, o direito de aprender, portanto, o direito do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Esse direito assegurado na LDB. Então, se é esse o nosso acordo, se estamos tratando de defesa que não é só dos profissionais da educação, que não é só dos estudantes, mas é do conjunto da sociedade brasileira, hoje é uma das formas que nós procuramos responder a pergunta por que estamos na luta, por que estamos hoje no dia de grande mobilização. Paulo, e aí eu vou continuar com essa pergunta, né? Então, por que a educação, o setor da educação está mobilizado hoje, né? Que outras questões você gostaria de acrescentar? Eu queria voltar um pouquinho. Sim. É pelo sonho que a gente tem. O pessoal costuma dizer
de forma equivocada, a gente contesta, mas diz, olha, para ser professor tem que amar a profissão, tem que fazer por amor. Tá? Aí na hora que a gente está botando o nosso sonho, a gente não está abrindo a condição de ser profissional, mas que está botando o nosso sonho, tem gente que contesta. Agora, o problema é o sonho que nós temos. Nós temos um sonho de uma escola pública de qualidade, que eu estou falando aqui escola pública, estou falando desde a educação infantil, creche, até ter feito doutorado, pós-doutorado. A gente tem um sonho de uma escola pública de boa qualidade, que ela seja melhor do que o que é hoje, porque as melhores escolas, por exemplo, do ensino médio no país, são escolas públicas. Mas a gente tem um sonho que todas elas tenham essa mesma qualidade. E para isso a gente faz greve, a gente faz mobilização, para isso a gente se esguela dentro da sala de aula, a professora leva papel, leva lápis, leva tudo, né? Isso, inclusive, muitas vezes nas universidades também. Então, o sonho da gente, a gente mistura ele com a luta, com a prática, com o compromisso. Então, este dia de hoje é o sonho nosso. E é o sonho porque a gente tem receio do que vem pelo futuro. Está sendo desmontado o Estado brasileiro. Por exemplo, o ano passado, para Temer fazer o acordo com os caminhoneiros, que era importante resolver a questão do óleo diesel, mas para ele fazer aquele acordo, ele tirou 1 bilhão da educação, tirou 1 bilhão da saúde, tirou 1,5 bilhão da moradia popular. Tá? Então, isso é confirmar o que eles diziam, que a Constituição brasileira não cabe no orçamento. Então, eles estão querendo tirar tudo que direito nosso que está na Constituição, e retirar, fragilizar o movimento sindical para a gente impedir a esse ataque. O resultado, o que é que está confrontando? Por exemplo, nós estamos hoje num dia de greve nacional em defesa da educação e na preparação para a greve geral, porque o Brasil anunciou que vai cortar 8 bilhões da educação, 7,98 mais preciso. A Alemanha, que tem muito mais desenvolvimento tecnológico, científico, tem uma educação pública de qualidade incontestável. A Alemanha, que é menor do que o Brasil, tem uma população bem menor, anunciou nesta mesma semana, que vai investir para os próximos 10 anos, vai incrementar 160 bilhões de euros. Cada euro vale R$ 4,50. Está colocando 160 bilhões de euros para os próximos 10 anos. Ou seja, é uma média de 16 bilhões de euros por ano. Traduzindo para o Brasil, seria 72 bilhões de reais. O Brasil está cortando 8 bilhões e quando a Alemanha, se a gente fosse usar o argumento da Alemanha, a gente estaria colocando 72 bilhões a mais. Então, o futuro que tem para esse povo brasileiro, no mundo como um todo, é um futuro de uma sociedade que precisa ter informação, de que tenha domínio sobre a tecnologia, sobre a ciência, e o Brasil está desfazendo disso. Ou seja, no futuro a gente vai ter, se continuar esse ataque, a gente vai ter uma geração de pessoas que não terá emprego, nem emprego formal, nem informal, que não terá aposentadoria, que não terá direito à educação pública. Nem terá assistência social. Nem terá assistência social, ou seja, será a catástrofe. Então, o dia de hoje, concordando com o Edson, é muito mais do que a gente está discutindo o salário e as condições de trabalho de quem está dentro da educação. É discutindo o que a gente quer para esse Brasil, notadamente para as gerações mais jovens. Ivete, como é que você gostaria de acrescentar? Acrescentar e reforçar essa questão de que o direito à educação, a população, ela tem que fazer uma opção, ela tem que fazer uma escolha e a partir dessa escolha pressionar o governo. Porque o direito à educação, na medida que você tem cortes, que você tem um desmonte de toda uma estrutura que a gente levou décadas para se constituir, né? Com esse desmonte, a gente perde o direito à educação. Então, assim, a população ela tem que ter muita clareza do que é que ela quer, porque o governo, ele é muito claro o que é que ele quer. É um governo de cunho muito privatista, é um governo que quer priorizar, né, as empresas, as escolas, o mercado, mas a grande maioria da população não tem recurso para acessar uma universidade pública, né, pagando mensalidade, sem ProUni, sem FIES. A grande maioria da população não tem condições para acessar uma escola pública de qualidade. A grande maioria da população não tem condições para acessar uma creche. Então, quem tem o dever de prover isso para a população é o Estado. E a gente está num governo que tem exatamente um viés e uma escolha clara, né? Está aí o voucher, o projeto de lei do voucher,
para as escolas, para a educação infantil, para a creche. Assim, o corte que teve da educação básica, inclusive, tirou dinheiro que estava previsto para a construção de novas creches. Aí o governo está discutindo um projeto de lei de voucher, que é o vale, dá aos pais e às mães um vale para eles irem para uma creche particular. Então, assim, é a privatização, no lugar do Estado constituir creches públicas de qualidade para a grande maioria da população, principalmente para aqueles que não têm, pega o pouco dinheiro que vai reservar para a educação, entrega para as empresas privadas para oferecer um produto de baixa qualidade. E se desobrigar, né? Como Edson E se desobrigar da sua responsabilidade, que inclusive é constitucional. Desde a Constituição de 88, a gente conseguiu gravar isso como um direito constitucional. O direito da educação da população e a responsabilidade do governo do Estado, né? E, assim, só dizer alguns dados, a gente estava comentando que as universidades, são 67 universidades que têm um orçamento de bilhões. O corte, que aí já está bem maior do que o previsto, né? Que o corte inicial seria de mais de 2 bi, mas o corte, até que fosse um pouco mais de 2 bi, significa 2 dias de juros da dívida pública. Quer dizer, o governo tira da educação para dar aos bancos. Também isso é uma escolha política, né? Os recursos públicos, fundos públicos, servem para a grande maioria da população, principalmente os mais pobres e necessitados, que não tem como pagar uma escola particular, uma universidade particular, ou serve para a alta rentabilidade e os altos lucros dos bancos. Então, assim, é uma escolha, e a população tem que fazer a sua escolha de onde é que quer que a sociedade caminhe, por onde quer que a sociedade caminho, se é do direito ou na negação do direito. Ou seja, Paula, só uma correçãozinha na informação que eu dei, porque infelizmente eu errei para baixo. Porque aqueles 160 bilhões que eu falei que a Alemanha está implantando são 160 bilhões para a pesquisa, para as pesquisas nas universidades e nos centros de pesquisa. Não é que ele está ampliando na educação toda, não. Certo. É só na pesquisa. E esses 7,88 bilhões que foram cortados já é na educação toda. A Ivete está correta, na universidade foram pouco mais de 2 bilhões. Agora... estamos diante de um projeto, na realidade, completamente diferente daquele que a gente vinha construindo desde a Constituição de 88, né, Edson? Pois é, Paulo, eu acho que uma das coisas importantes nesse sentido é que nós estamos falando aqui como eixo central, né, da razão do porquê hoje nós estamos mobilizados mais uma vez, né, em defesa da educação, que é do direito à educação. Então, veja, da Constituição para cá, o que mais se fortaleceu como defesa é o direito à educação com qualidade social. Nós estamos trabalhando muito mais no adjetivo, né, de como discutir esse direito. E agora o que vem sendo colocado é o risco a esse direito. Nem o debate da qualidade mais. De evitar mesmo a garantia que o Estado assuma, o acesso. E por que eu estou colocando isso? Que essa é uma das formas de dizer quais são os direitos que estão em risco, né? Que poderia o ouvinte aqui também ter essa curiosidade em relação a isso. Veja, nós aprovamos um Plano Nacional de Educação, né, que está vigente 2014 a 2024, com todos os limites e condicionantes que aqui o ouvinte queira debater conosco. Nós estamos abertos a todo o debate, mas não podemos desprezar essa conquista. O programa Fora da Curva vem tematizando isso, vem colocando na pauta. Esta que é uma das principais políticas educacionais deste país. É uma lei nacional que parece que nem existe nesse contexto de governo. Veja, por que estou discutindo a partir do PNE o debate também da garantia do direito? E antes eu disse que o direito que estávamos aqui colocando na pauta é da creche à pós-graduação. Pois bem, lá nós estávamos colocando como grande meta não apenas a manutenção de quem já está no sistema, né? A permanência, que é isso que já está em risco hoje. Sim. A permanência dos que já estão no sistema, daqueles que estão tanto na educação superior, que nós estamos pautando aqui, mas no conjunto da educação, né? Há muita gente que tem dificuldade de permanecer por várias razões, que envolve recursos. A gente precisaria aqui de um tempo muito maior para ir pautando isso. Mas é de conhecimento público, daqueles que mais precisam do Estado
precisam permanecer na educação, não só porque adentraram a escola, mas porque precisa de acesso por meio de transporte, precisa alimentação, recursos de apoio didáticos mais diversos. Então a gente poderia dizer um conjunto que justifica o acesso, né? Desculpe, a permanência, que esse é o nosso ponto. Mas temos um desafio muito maior também, ou igualmente importante, que está no Plano Nacional da Educação, que é a garantia da educação para aqueles que estão fora do sistema. Então esses nem sequer chegaram. Nós estamos com uma meta para acesso à educação superior das pessoas com 18 a 24 anos, de chegarmos a 2024 com 33%. Nós estamos na metade disso. E estamos hoje na metade desse percentual, para chegar a 33% em 2024, com esse quadro de corte de recursos que não dá para manter nem quem está no sistema. Qual é o recado que nós estamos recebendo aqui desse governo, que o nosso ouvinte aqui deve refletir? Qual é o recado que está colocado? É que não dá para manter, e não quer manter nem quem está no sistema. E você que está fora? E aqueles, e o grande conjunto da população que sequer adentrou ainda esse espaço da educação superior. Estou colocando como pauta isso. Veja, esse aspecto ele é fundamental para dizer quais são os direitos que estão em risco. Este é um, né? Claramente colocado aqui, se nós quisermos pautar etapas e modalidades da educação, nós vamos aqui detalhar o quanto isso impacta nas creches, porque historicamente nós deixamos de fora, o país deixou de fora muitos estudantes, muitos cidadãos que teriam direito à educação e ficou de fora. A pauta que nós já debatemos aqui no Fora da Curva e que agora vem diretamente com corte de recurso, mas ficou de fora, né? Naquele contexto anterior, que só em 2009, com a emenda constitucional, ampliou 4 a 17 anos. Então, esse grupo tem muita gente de fora ainda. Porque no governo Dilma, isso veio como lei garantindo, né, o ingresso dessas pessoas, e tem um tempo para que isso se materialize. Sim. Justamente agora, quando há uma grande expectativa de um número maior ter acesso, vem uma contraofensiva, que é uma contramarcha, na verdade, né, para coibir isso, coibir um número maior de pessoas, né? Eu estou colocando da creche à pós-graduação. Aí a gente, nesse caso, a gente está perdendo tempo, porque está voltando a discutir uma coisa que já estava discutida, não é isso? Na realidade, já estava sendo encaminhada. Já estava sendo encaminhada, inclusive. A gente volta a discutir. Pois é, Paula, veja, a gente não vai detalhar tudo isso, mas é importante que a gente está colocando. Sim. Eu estou enfatizando aqui que é uma ofensiva a educação superior, que está muito evidente hoje. Mas nós temos, né, aqui estou com o Paulo e com Ivete, nós temos uma luta que vem de muito mais tempo, que temos reconhecido que é uma ofensiva ao conjunto da educação. Sim. Não é? Ele está retirando, me desculpa, Edson, nesse pacote desses 8 bilhões, estão sendo retirados 2,4 bilhões para a educação infantil. Bom, então a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta com análise sobre o porquê o setor da educação protesta hoje aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta vai rolar o baile da Boa Idade a partir das 6 da noite no Clube Bela Vista, localizado no bairro de Água Fria. Os organizadores prometem uma noite regada de música boa para animar o fim de semana. Ingressos à venda na hora e local do evento. A exposição Futuramas, Tradição e Ruptura acontece nesta quinta, a partir das 7 da noite, no Centro Cultural Benfica, UFPE. A mostra representa a Universidade Federal de Pernambuco na programação da 17ª Semana Nacional de Museus e pretende provocar reflexão sobre os conceitos de tradição, repetição e ruptura. O evento é gratuito. Universitária FM, Agenda Cultural. Neste mês de maio, mais uma edição especial ao vivo do nosso almoço musical, aqui, direto dos estúdios da Universitária FM.
Agora é a vez da viola contemporânea de Hugo Lins, cheia de efeitos, timbres e texturas. Filho, a mamãe precisa sair e o tio Marcelo vem ficar com você hoje, tá? Ei, amigão, lembra aquela bola que você tanto queria? Comprei especialmente pra você. Olha que legal, filho. Agora a mamãe precisa ir. Se comporte. Tio? Calma, amigão. Esse vai ser o nosso segredinho. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2017, os casos de abuso infantil aumentaram 83%. A maioria dos abusos são praticados por pessoas próximas da família e dentro da casa das vítimas. Crianças entre 1 e 5 anos são as mais vulneráveis. Chega. Ao primeiro indício de abuso ou violência sexual, denuncie. Disque 100. Não guarde esse segredo. Denuncie. 18 de maio, Dia Internacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Disque 100. Proteja nossas crianças. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Esse spot foi realizado pelos alunos Amanda Raquel, Joyce Olimpo, Lorena de Carvalho, Lucas Rodrigues, Otávio Timóteo, William Souza e Pedro Caldas, do 4º período de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, com orientação das professoras Jaudiane Pereira e Ana Veloso, e supervisão técnica de Felipe Peixoto. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Programa Fora da Curva de hoje, estamos perguntando por que o setor da educação protesta hoje. Para fazer essa análise, recebemos o presidente da CUT, professor da Rede Estadual de Pernambuco, Paulo Rocha, a professora da Rede Estadual de Pernambuco e diretora de formação do Sintep, Ivete Caetano, e o professor do Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, Edson Andrade. Bom, como é que eu queria trazer para vocês essa questão do corte também na ciência, né? Porque educação e ciência estão totalmente ligadas, né? Então, esse corte prejudica diretamente os estudantes que tiveram suas bolsas de pesquisa canceladas pelo governo. Mais de 40% do Ministério da Ciência foi contingenciado e quase 3.474 bolsas de mestrado e doutorado da CAPES foram cortadas. Então, como é que vocês veem também esse corte na ciência? Quer dizer, o conhecimento vai ser... como é que fica... Quais as perdas para o Brasil, né? Nessa parte do conhecimento? Eu citei que o Brasil está tirando 8 bilhões da educação. Desses, 2,4 são da universidade. Em contrapartida, a Alemanha está dizendo, eu vou botar 16 bilhões de euros só esse ano, só na pesquisa na universidade e nas instituições. O que é que vai ocorrer? Vai ter bons cientistas que vão voar, vão para a Alemanha. Então, todo esse conhecimento que ele começou a construir aqui vai ser construído lá. Quem é que vai ter a patente? A Alemanha. Quem é que vai ter a condição de vender o produto? A Alemanha. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo, é o mundo do conhecimento. E se o Brasil abdica do conhecimento, significa também ele abdicar de ser um país que tenha projeção, que tenha representação condizente com a gente no futuro. Já está em declínio, mas no futuro será pior. Então, a gente está discutindo hoje a soberania do país no futuro, a qualidade de vida dessa população no futuro. Então, não pode dizer que é questão de balbúrdia, é questão de falta de concepção, de compreensão do que significa o mundo. Então, a gente está fazendo essa atividade de hoje, porque a gente tem a clareza de que o futuro precisa a gente ter tecnologia. Para passar a palavra, veja, a gente tem vários países do mundo, o Japão está desenvolvendo, os Estados Unidos já tem caminhão de entrega sem motorista. A legislação não permite o caminhão sair sozinho, mas o caminhão já existe, o motorista vai lá de bobeira. A gente tem aqui em Caruaru, fiquei sabendo esses dias, que tem supermercado que não tem caixa mais. Tá? Então, o mundo que está sendo desenvolvido é o mundo da tecnologia e a gente está abrindo mão de fazer tecnologia. Portanto, a gente está abrindo mão do nosso futuro. Eu vi, na semana passada tivemos uma entrevistada que disse, nós estamos perdendo tempo, porque enquanto o mundo desenvolvido está discutindo tecnologia, a gente está discutindo aqui
o retrocesso, a retirada de direitos, né? Questões que a gente já deveria ter superado. Já superou, né, em alguns setores e volta a ter que discutir isso e brigar por essas questões, né? Ivete, como é que você vê essa questão do conhecimento, né, que vai ter um impacto muito grande nesse corte na ciência, né? Uma nação, um país que se quer soberano, se quer autônomo, se quer independente, ele produz ciência, ele produz tecnologia e ele produz conhecimento. Um país que faz um ataque frontal, severo, violento à educação, que é responsável por essa produção, é um país que está abdicando da sua soberania. É um país que vai ser vassalo, né, de outros países. É um país que não vai conseguir dialogar nem se colocar em pé de igualdade com outros países. A gente vai perder a corrida em termos de produção de tecnologia e de ciência. Então, é um país que está realmente, como o Paulinho disse, abdicando do futuro, mas também abdicando do presente, né? Mas se a gente tem um presidente que bateu continência para a bandeira americana, porque a linguagem no meio militar é de que um militar jamais bate continência para outra bandeira, porque ele só pode ser fiel a seu próprio país. Ele presta juramento para defender o seu país. Se a gente tem um presidente que bate continência para a bandeira de outro país, né? Então, assim, a gente tem um princípio internacional de autodeterminação dos povos, de uma convivência pacífica, no diálogo, da multilateralidade, né? Mas jamais de submissão, jamais de estar debaixo do chinelo de qualquer país. O Brasil esteve debaixo do chinelo, né? Primeiro de Portugal, depois passou com a dívida externa que se iniciou com a Inglaterra. Estivemos submissos por vários governos, né? Só a partir de 30 que a gente foi criar um parque industrial que garantia autonomia, né, econômica, né, de produção da indústria em relação aos países. O que a gente consumia até 30 vinha de outros países. Então, assim, a gente vem numa construção de autodeterminação do Brasil, de soberania, de construção da soberania do nosso país. E esse governo, ele está fazendo um retrocesso, né? Com essas medidas, né, fora as outras que já foram tomadas, mas com essas medidas, é clara a direção, é levar o país para ser vassalo de outros países. E a população vai querer isso se a gente entrar em algum tipo de conflito. A gente vai estar à mercê de outros países, porque um país que não produz ciência e tecnologia não produz soberania frente a outros países. Edson? Veja, acho que alguns aspectos já foram colocados, inclusive, da preocupação maior com o efeito dos cortes, que é algo que ataca diretamente a razão de ser da universidade, por exemplo, né? Ela perde a capacidade daquilo que é o tripé, né? Da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, é como que pudéssemos discutir com muita dificuldade uma das etapas, mas aqui nós falamos, por exemplo, da pesquisa, né? A pesquisa está sendo prejudicada e afrontada diretamente, né? Tanto por meio das bolsas, né? A retirada das bolsas, aí tem toda uma discussão, uma tentativa de justificar isso, né? O porquê dos cortes das bolsas, mas nós estamos falando de algo muito mais grave em relação além de ser da gravidade das bolsas, outro âmbito também dessa gravidade é a incapacidade também de desenvolver pesquisas, porque nós estamos sob risco de não poder pagar a conta de luz, né, de água nas universidades. É isso que os reitores estão dizendo. Veja, esse é o nível do impacto do corte, não é? Então, evidentemente, se nós formos colocar qual é o lugar da pesquisa, né, a relevância da pesquisa desenvolvida, especialmente nas instituições públicas de ensino superior, nas universidades, né, e qual a repercussão, é aí onde nós temos, né, a grande produção de ciência, né, e que muitas vezes... Só um dado, as instituições públicas de pesquisa do ensino superior respondem por 95% da produção de ciência no Brasil, né?
Pois é, Paula, veja, é aí onde eu quero, é a partir disso que eu quero dialogar. Então, muita coisa que os cidadãos, de um modo geral, né, compreendem como avanço no conhecimento, avanço na ciência, avanço no âmbito da medicina, da saúde, do modo geral, né, muitas coisas que há de grande expectativa da população, depende do investimento em pesquisa, depende do investimento na produção de conhecimento que seja, sobretudo, voltada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E isto tem tudo a ver com a condição das universidades que, como você acabou de colocar, Paula, tem aí um comprometimento, né, um envolvimento com 95% desse âmbito de pesquisa, significa dizer que boa parte do que você está vendo aí, de resultados que retornam para a população como melhoria da qualidade, foi trabalho, foi investimento público em pesquisa desenvolvida nos ambientes universitários públicos. Isso significa dizer, a expectativa que Paulo agora rememorou aqui em relação a todo o parque tecnológico, a todo o avanço tecnológico que se espera, que essa tecnologia também melhore a qualidade de vida, não só potencialize, né, o capital a produzir mais riqueza e concentração, mas que melhore a qualidade de vida das pessoas. Tudo isso é expectativa de desenvolvimento de pesquisa na universidade. Então, nós estamos falando de áreas importantíssimas. Então, no momento em que pesquisas importantes na área de saúde, por exemplo, correm o risco de se perder, e vejam, há pesquisas que são de longo período, são longitudinais. Você tem 10 anos de aprofundamento para você chegar a resultados consistentes, porque envolve vida. Não pode ser arriscado. O que é que nós estamos colocando aí como o risco desse corte? De que essas pesquisas simplesmente encerrem e joguem no lixo todo o trabalho que foi desenvolvido até aqui. Que pesquisas no âmbito das tecnologias, que com essa interrupção, percam naturalmente o seu tempo de resposta, né? Porque não é simplesmente um investimento para qualquer tempo. Nós estamos com desafios hoje. Nós precisamos responder às questões que estão colocadas, né, para a população brasileira hoje. Se nós interrompemos isso, sim, uma fala que você teve hoje aqui, já, Paula, nós estamos comprometendo mesmo o futuro. Né? Porque nós não estamos falando somente desse presente. Nós estamos falando de gerações que, ao não ter acesso a esse movimento, primeiro ao direito de estar na universidade e de pesquisar, vão ter direito a quê? Né? A que tipo de produção vai ser da universidade? Ela vai se restringir a quê? Ela vai abrir mão daquilo que é esperado da universidade, que ela não só reproduza conhecimentos, mas que ela reflita sobre esses conhecimentos, que ela produza conhecimento novo. Então, se é isto, nós não estamos falando de um corte qualquer. Sim. Agora, eu acho que a síntese também esses 2 ou 3 bilhões que são referentes especificamente à universidade, é um corte muito mais de interesse a atingir uma área. Não acredito que seja, porque não é porque 2 bilhões, 3 bilhões é qualquer coisa. É porque, considerando o conjunto, né? Se for considerar, por exemplo, o que as empresas devem à Previdência, se formos colocar o conjunto das outras formas de discutir a arrecadação, de discutir o campo fiscal no país, esses 3 bilhões seriam somente uma forma de dizer, nós queremos acabar, esse grupo quer acabar com essa produção do serviço público. Esse é o recado, eles iriam cortar apenas de 3 universidades. E aí, quando foi no dia seguinte que viu a reação da população, pela justificativa que ele deu, que eram as universidades que faziam balbúrdia, tinha pessoas do MST e tinha fotos que até pareceram que são fotos de universidade de outros países, com gente pelada. Então, depois disso, dessa reação da população, porque isso era também inconstitucional, você cortar a verba por conta de um viés ideológico, né, eles resolveram espalhar o corte para todas as universidades, né? Só que, assim, quando a gente fala, você falou em ciência e tecnologia, mas eu peguei uns dados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, porque às vezes as pessoas pensam que o corte na educação é só corte da sala de aula, né? Mas as universidades federais, ela tem hospitais. E tem os dados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que diz o seguinte, que em 2018, nós tivemos os hospitais universitários foram responsáveis por 17,5 milhões de exames, 6,8 milhões de consultas,
339 mil internações, 232 mil cirurgias e 1.398 transplantes. Então, a gente está falando de saúde e saúde que a população de baixa renda pode ter acesso. Então, assim, quando a gente pensa universidade, educação, a educação ela se relaciona com diversas políticas. E na universidade, principalmente por conta dos hospitais universitários, com a questão da saúde. Ivete, veja, e quando você traz esse dado, é apenas também para dizer, essas consultas, esse atendimento, já foi importante pelo próprio atendimento, porque trata da vida, mas o trabalho que é feito com esse atendimento no âmbito da universidade é ainda mais importante, porque a busca ali é para não resolver só aquele problema pontual, mas dizer como é que é possível evitar esse problema, porque é pesquisa. Sim, gera ao mesmo pesquisa. tempo, é produção de conhecimento, gera pesquisa, ou seja, é atendimento que já é importante por todo esse volume que a Ivete muito bem colocou, Sim. e também por aquilo que pode ser produzido a partir de um trabalho muito responsável, muito cuidadoso, de aprofundamento do conhecimento a partir desse atendimento, que não é simplesmente teve acesso ao problema daquele paciente e ele foi embora sem que esses registros possam servir para avanço na pesquisa. Mas para essa outra etapa do avanço na pesquisa, porque é comprometido o atendimento e é comprometido aquilo que a gente faz do atendimento. Esse aspecto que Ô, Paula, só está colocado. Porque o tempo é curto, uma hora é muito, muito pouco. A gente não pode perder a perspectiva mais ampla, porque se a gente evita o corte, desde que eu vi ontem aquela conversa lá, corta, suspende, não suspende, na hora que saiu a notícia de suspende, na minha cabeça deu logo um frio, porque eu pensei na saúde. Tá? Então tem uma política estruturada. A gente não pode esquecer, para ganhar tempo, não vou nem falar do golpe, mas a emenda constitucional 95 diz que durante 20 anos a gente vai ter congelamento das despesas primárias. O que é despesa primária? É com educação, é com saúde, é com moradia, é com infraestrutura, menos com banco. O banco está livre. Ok. Tá? Então, o que é que ocorre? Ele está tentando retirar recursos dos serviços públicos para garantir as questões dos pagamentos com os bancos. Então ele vai querer tirar agora da educação, depois vai retirar da saúde e vai aí sucessivamente. Então a gente tem que lembrar essa maldita emenda 95, que é a PEC da morte, PEC do final do mundo, PEC da desgraça, tem um monte de apelídio. Então se a gente não para ela, se a gente não brecar ela, a gente vai continuar tendo durante 20 anos isso. E infelizmente essa situação piorada, porque o recurso vai faltar. Então, o que é que ocorre, portanto? Aquilo que eu falei, eles estão querendo retirar os direitos que nós temos na Constituição brasileira. De retirar o que a gente colocou ali, que são coisas básicas, basilares, que perpassam tudo isso. Daí o ataque hoje à educação, que poderá não ser lá na frente. Hoje, por exemplo, na educação infantil, retirar 2 bilhões da educação infantil, 2,4, é dizer que você não tem acesso à alfabetização. Você não tem acesso a uma escola fundamental, porque ele quer retirar a parcela da sociedade brasileira, ele quer retirar os filhos da classe trabalhadora da universidade. Isso já está explícito. Quando foi dito que não tem para que todo mundo fazer universidade, basta fazer curso técnico, você vai poder escolher seu curso técnico. Se eu escolher, por exemplo, lá em Bonito, fazer um curso técnico de aviação, vai ter? Não vai ter. Então a gente não vai ter condição de escolher o que a gente quer. É só retirar a classe trabalhadora da universidade. Então, essa medida aqui atende à emenda 95 e atende ao princípio dele de retirar a classe trabalhadora de dentro da universidade. E como vocês analisam a relação política entre esses cortes e a articulação do governo em torno da aprovação, da tentativa de aprovar a reforma da Previdência? Como é que vocês estão vendo? A ideia do governo é nessa perspectiva de retirada de direitos. Isso que Paulinho colocou está muito bem contextualizado. Né? Existe um propósito de você fazer um governo voltado para alguns interesses, os interesses da elite, os interesses dos bancos, das grandes corporações, em detrimento dos interesses e do direito da maioria da população. Estava mostrando aqui para Paulinho uns dados do orçamento federal de 2018. Se você pega o orçamento todo, que é todo o dinheiro que é arrecadado do governo, né? Se você pega o orçamento todo do governo federal em 2018
e você faz uma pizza, um desenho de uma pizza, 40,66% é como se fosse metade da pizza, são juros e amortizações da dívida. É mais de 1 trilhão que é pago aos bancos. Aí você quer tirar da educação das universidades 2 milhões? Então, é claro, assim, a perspectiva, né? E aí você também quer fazer uma economia com a reforma da Previdência, né? Então, assim, a perspectiva é de você retirar dinheiro de uns e colocar para outros, né? Retirar daqueles que mais precisam. Porque, inclusive, quando a gente estava pesquisando sobre a questão do projeto de lei da reforma da Previdência, e aí a gente... inclusive, no projeto de lei de reforma da Previdência está escrito lá. Quem são os ricos? Os ricos são os que ganham até 5 mil e pouco, né? E quando você vai para os dados... 2 mil e pouco 2.300 já é rico. É rico. São esses ricos que eles querem tirar, né? Então, assim, quando você vai para os segurados do INSS, 92%, mais de 92% dos segurados do INSS recebe de 1 salário mínimo até 3 salários mínimos. São esses que eles querem atacar com a reforma da Previdência. Agora, não mexe com os grandes bancos, as grandes empresas que devem à Previdência, né? Que tem uma dívida aí com a Previdência. Né? Se a gente fosse pegar esse recurso da dívida da Previdência, né? Se a gente fosse promover políticas de emprego, porque o Diese estava até comentando que até 2014 a Previdência não tinha déficit. Se bem que essa discussão não deveria nem estar posta, porque se é um direito, não poderia estar esse discurso posto de déficit, não déficit, porque é um direito. É um direito, o Estado tem que garantir, né? Mas ainda assim, se você for pensar em déficit, até 2014, a Previdência não tinha déficit. Por que não tinha déficit? Porque tinha emprego. As pessoas estavam com carteira assinada, as pessoas estavam contribuindo, né? As pessoas estavam consumindo, tinha uma arrecadação maior. Então, assim, no lugar do governo estar promovendo políticas que gerem emprego, ou a política tributária para rever quem é que está contribuindo para o Estado, né? As grandes fortunas, como são nos outros países, as grandes rendas, né? A gente tem um governo, ataque aos mais pobres. A gente tem um governo que diz que é o gasto, porque é o termo que usa é gasto. Sim, que o gasto com a educação nos últimos anos cresceu demais. Então, quando ele diz que o gasto da educação cresceu demais, está dito por que está fazendo o corte. Edson, como é que você vê essa relação aí, dessa articulação da reforma da Previdência e os cortes na educação? Eu queria também relembrar aqui a forma como o próprio ministro, né, o Paulo Guedes, apresentou, na verdade, a defesa dele pela reforma, né, dizendo, na origem, lá no comecinho do governo, dizendo, se não passar aqui no Congresso, se as coisas não caminharem aqui como nós estamos esperando, nós vamos ter que fazer a desvinculação de recursos da educação. Quer dizer, lá, o que era um tom de ameaça, era quase como quem quer dizer assim, olha, se vocês não atenderem aqui, foi colocado nesses termos. Eu acho que é bom a gente rememorar isso. Então, como é que essa coisa foi caminhando, né, ao ponto que em um determinado momento, mais adiante, o próprio ministro chama essa desvinculação de recursos da educação, que é, na verdade, o Estado não ter o compromisso, não assumir o compromisso de investir o que a Constituição diz que deve investir com a educação, ele chamou isso de pacto federativo, mais adiante. Né? Ou seja, mas no conjunto do seu discurso, o que está posto na origem, né? Se não atender aquilo que é a expectativa do governo em relação a uma reforma que é a reforma do governo, não significa dizer o debate sobre reforma, então é até outra coisa, não é que as pessoas não queiram debater a reforma, é que tem uma reforma que está apresentada aí. Não é? Então, o que foi colocado é nesses termos. Então, o que eu quero relacionar com isso, Paula, é que, na realidade, tem um pouco a ver com o que Ivete também disse da resposta do ministro em relação aos cortes. Né? Inicialmente eram 3 universidades, né? Rememorando aqui, que Ivete também já colocou, e tinha uma justificativa muito clara.
é porque essas universidades têm tal viés ideológico com o qual eu não concordo. Ele, o ministro, já está colocando nesses termos, né? Chamou de balbúrdia ou que qualquer que seja outra questão. Mas claramente é uma forma de dizer, não é porque nós precisamos cortar recursos. Não é porque nós temos uma justificativa técnica que diga aqui tem excessos, né? Então, são esses os pontos de excesso, portanto, não tem recursos, está faltando. Quer dizer, ele próprio se denunciou. Se denunciou. Então, o que eu quero associar dessas duas coisas é que a justificativa é frágil demais, ela é até, a meu ver, né? Cínica, do ponto de vista de dizer assim, como é que nós apresentamos um tema tão sério como esse, né, dessa forma. Sim. Então, é tanto uma ameaça, porque é preciso dizer, olha, vocês querem educação, vocês estão dizendo aí que é uma defesa, se não cumprir o que nós estamos colocando como agenda da... A gente está concluída. A agenda da reforma, a consequência é que vocês não terão direito à educação. Veja, a síntese que eu posso fazer é essa. Pois é. Bom, a gente está finalizando o programa. Uma palavrinha final, cada um, para falar do dia da mobilização de hoje. Hoje a gente já fez em torno de 15 manifestações aqui de cabeça, que não vai dar tempo eu citar, já pela manhã. E agora à tarde, a partir das 15 horas, um conjunto de entidades da educação, com a participação de várias categorias, irá fazer uma grande manifestação, uma belíssima manifestação, lá na Rua da Aurora, concentração na Rua da Aurora, às 15 horas, ali pertinho do Ginásio Pernambucano, que é um local simbólico para a educação básica no estado de Pernambuco. Isso em rumo à greve geral que a gente vai fazer no dia 14 de junho. Certo. Eu agradeço a presença a Paulo Rocha, presidente da CUT e professor da Rede Estadual de Pernambuco. Ivete. Convidamos toda a sociedade, convidamos aqueles que estão comprometidos com a escola pública, com a educação pública, com a educação geral. Convidamos aqueles que acham que a escola tem que existir, a universidade tem que existir, a juntar-se a nós às 15 horas, de frente ao Ginásio Pernambucano, ali na Rua da Aurora. Obrigada, Ivete. Ivete Caetano é professora da Rede Estadual e diretora de formação do Sintep. Obrigada pela presença. E Edson? Eu quero concordar com os colegas, até reforçar o que está sendo colocado como a nossa grande mobilização hoje à tarde, já colocado aqui, né? Dizer da importância disso com o que nós colocamos no início do nosso programa hoje aqui, que nós temos pautado, né, Paula, no Fora da Curva, né? A defesa da educação como um direito social, e se você concorda conosco, junte-se a esse grande grupo, né, hoje à tarde, que eu acho que a luta é de todos nós. Obrigada, professor Edson Andrade, é professor do Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional da UFPE, Centro de Educação. Este programa vai ficando por aqui, foi produzido por mim, Paula Reis, Larissa Evelyn, Vitor Aguiar e Guilherme Falcão. Nas redes sociais, Larissa Evelyn, Guilherme Falcão e Vitor Aguiar. Trabalhos técnicos de Chico Rocha. Acompanhe o Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.